Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa matéria é destinada ao primeiro ano do ensino médio. Hoje nós estamos fazendo a segunda parte dos estudos do gráfico. Eu diminuí o vídeo porque ia ficar muito grande. Vamos lá, deixa eu adiantar aqui. Para quem não assistiu o primeiro, é interessante assistir para que a análise seja mais efetiva. Então vamos lá, nós paramos nesse gráfico aqui, agora vamos analisar esse. Isso. Vamos lá. Esse gráfico, por exemplo, como a gente falou na outra aula, né, tem que ter o nome, a fonte, aqui o nome do gráfico, o vítima de feminicídio por faixa etária. O Brasil, aqui é sempre legal num gráfico ter a data, a fonte, a análise produzida a partir de microdados dos registros policiais e das secretarias da segurança pública dos respectivos estados. Então vamos lá. Aqui tem outra informação interessante. Em 2007 foram assassinadas 1.151 mulheres. Houve um aumento de 1.000, foi para 1.206 mulheres. A primeira coisa que fosse um exemplo matemático, com a situação do Enem, ele poderia perguntar qual foi o crescimento em porcentagem. Aqui você poderia fazer o quê? Você dividiria esse por esse, o resultado você multiplicaria por 100. Ou faria uma regra de 3 simples. Esse é igual a 100%, esse é igual a quantos por cento? Multiplicaria em x, saberia qual foi o acréscimo em porcentagem. Aqui sempre vai ter na horizontal e na vertical. Esse gráfico ele tem um detalhe interessante, que talvez alguns alunos ou algumas pessoas que fossem analisar não perceberam. Aqui, esse gráfico é faixa etária, então está relacionado à idade. É até legal mencionar porque alguns alunos eles gostam dessa divisão besta, exatas e humanas, não. Aqui, se eu não sei o simples significado da palavra faixa etária, eu não vou conseguir resolver e nem calcular nada aqui, certo? Então, as matérias estão interligadas umas às outras. Notem, aqui ele colocou um intervalo de 5 em 5 da faixa etária das mulheres. E aqui ele dividiu também entre grupos, só que aqui foram um intervalo maior. Aqui foram um intervalo de 10 anos, certo? E o gráfico quantificou qual é o público que está mais vulnerável ao feminicídio. Vamos ver aqui, por exemplo, entre 0 a 9, baixíssimo, certo? Lembrando que feminicídio é um crime cometido por gênero, então as crianças nessa faixa etária estão menos vulneráveis. De 10 a 19, ainda também o índice é 10%. Aqui que é o fator principal, né? A área onde eu tenho mais risco, que é dos 20 aos 29 e dos 30 aos 39. Então, por exemplo, se fosse uma pergunta, em quais faixa etária as mulheres estão mais vulneráveis? Entre 20 a 40 anos. Eu poderia colocar um grupo, por exemplo aqui, mesma coisa. Foram assassinadas quantas mulheres aqui na soma dos anos? Eu somaria esse com esse e faria um percentual. Se 100% é igual à soma dos dois, quanto que dá 29,8%, certo? Então, análise e depois jogando a matemática. 49 a 50, de 49 a 40, 18,5. De 50 a 59, de 7,8. Com 60 anos ou mais, 4,1. Notem, talvez fosse simples a análise, mas se eu me perdesse aqui, porque aqui ele está falando em percentual. Então aqui, como eu falei no outro vídeo, é óbvio que aqui vai ser porcentagem. Mas para quem não tem muita familiaridade com matemática pode se perder. Mas eu acho que o fator principal desse gráfico é o quê? Essa bendita palavra aqui, faixa etária. A pessoa que está interpretando não sabe o significado
dessas duas palavras, dessa palavra composta, faixa etária, já se perderia toda. Certo? Vamos para o outro. Esse daqui é interessante, porque ele é composto, vamos dizer assim. Ele tem um gráfico de linha inserido junto com as colunas. E notem, aqui tem uma legenda. O verde é a meta. Meta é o quê? É onde eu quero atingir. É muito comum daqui em vendas de livros. Aqui tem uma fonte, Saraiva. Daqui é fictício, tá? Eu construí para mostrar para vocês. Aqui é a Saraiva, vocês não estão vendo. Opa! Aqui é a Saraiva, a fonte do meu gráfico. E aqui tem as grandezas. Notem, como a gente falou na outra aula, o gráfico subindo crescente, descendo ele está caindo as vendas, certo? Por exemplo aqui, ó, qual que é a análise? Venda foi o que foi feito na realidade. A meta era o que era o meu objetivo, então o que eu imaginei foi verdade? Então aqui, para ser verdade, foi junho. Vamos lá, eu imaginei vender 8 mil reais e eu vendi aqui quase 14 mil. Então quer dizer, a minha meta foi ultrapassada pelas vendas. Se eu fosse num exercício perguntar em quais meses o funcionário ou a loja conseguiu bater a meta? Maio, junho, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro. Certo? Aqui misturando um pouco as matérias. Ao que se devem, notem, de outubro, novembro e dezembro, houve um crescimento. Aqui já está misturando a matemática com outras ciências, misturando com o cotidiano. Outubro, mês das crianças. Novembro, primeira parcela do 13º. Dezembro, a segunda parcela do 13º e mais próximo para o Natal. Então, como o livro é um item de presente, é explicável essa crescente aqui, certo? Então é até comum, por exemplo, em dezembro a meta ser maior que maio, por exemplo. Em dezembro a meta ser quase a maior de todas, só não foi maior que fevereiro. Talvez porque fevereiro, como é o começo do ano letivo, talvez a Saraiva potencialize suas vendas em fevereiro. Fevereiro e março, que é o começo do ano letivo, e é o final do ano. Algum outro, por exemplo, aqui agosto, talvez Dia dos Pais, vou colocar minha meta um pouco mais para cima, mas notem que as vendas não correspondeu às metas. Então, se eu tenho um plano de ação, como a gente falou, os gráficos servem tanto para analisar para o consumidor, mas também para o comerciante. Poxa vida, em abril, março, eu não bati minha meta. Então, será que a minha meta está fora da realidade? Será que eu preciso dar um treinamento? Será que nesse período aqui eu não preciso reforçar a equipe? Então, os gráficos, eles mostram muitas informações implícitas e que pode se tornar um plano de ação se for uma empresa. Se você for um consumidor, você vai fazer uma análise. Ou se você é o proprietário, quer comprar. Enfim, gráficos servem para tomada de decisão, porque é a maneira mais clara e explícita de se passar informação. Certo, pessoal? Espero ter ajudado. Aqui é o professor Ricardo. Contem comigo, certo? Todas as atividades podem ser mandadas via e-mail, via WhatsApp, certo? Vamos vencer esse momento difícil. Forte abraço, fiquem com Deus e até breve.